Boa tarde, Herrero. Brasil encerra sua preparação para a Copa contra a Tunísia, 13h30 da tarde, horário de Brasília, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Técnico Tite volta a ser um pouco conservador, depois de ter feito alguns testes na vitória de 3-0 sobre Gana na última sexta-feira. Paquetá volta a ser um jogador mais adiantado pela esquerda, Fred entra no meio de campo, sai Vinícius Júnior no ataque, Neymar é avançado e na defesa, Danilo ocupa a lateral direita no lugar de Militão. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison e Neymar é o time que começa o jogo. Pedro fica no banco, mas será utilizado pelo técnico Tite. Afinal, todo mundo quer ver o camisa 9. Revelado, é claro, na entrevista do treinador, dizendo que já sabe que Pedro pode apresentar. Possivelmente ele tenha uma situação dentro do jogo, sim. Possivelmente não é assegurado, sim. É a ideia, sim. Mas independentemente eu já tenho o diagnóstico de Pedro. Eu já sei o que o Pedro pode dar. Ele já esteve na seleção brasileira, para quem não está lembrando. Ele já jogou na seleção brasileira. Ele já teve atuação, já treinou conosco, já machucou e teve que voltar. Então eu sei o que o Pedro pode. Não vai ser só esse jogo que vai determinar uma característica específica em relação a ele. Este é o técnico Tite, que vai anunciar a lista final dos 26 convocados para a Copa no dia 7 de novembro. O Brasil pega a Tunísia pela segunda vez na história. Houve um amistoso em 73, quando o Brasil venceu por 4-1. A Tunísia já foi a 5 Copas e jamais passou da primeira fase. O último Mundial que eles disputaram foi na Rússia em 2018. Esse Alexandre Pretzel, setorista da seleção brasileira, estará sempre ao lado do Brasil no Catar daqui a menos de 2 meses para essa Copa do Mundo. A Tunísia, uma seleção que vai participar apenas desse Mundial. Vai ser a 6ª Copa do Mundo da Tunísia, a 6ª eliminação na fase de grupos, na fase inicial da Copa. Por que eu digo isso? A Tunísia está num grupo com a Austrália, ok, daria para disputar alguma coisa, mas tem França e Dinamarca. Aí fica difícil, fica complicado de tentar beliscar uma segunda vaga, que vai ficar realmente as 2 vagas com França e Dinamarca. E olha, eu tendo a dizer que a Dinamarca pode surpreender e ficar com a primeira colocação, com a França ficando em segundo. Mas falando sobre a seleção brasileira, falando sobre o Brasil que entra em campo já já, essa deve ser a formação que começa a Copa do Mundo, viu? Porque eu não acredito muito que o Tite vá usar aquela escalação do último jogo contra a Gana nas primeiras partidas. O Brasil tem seleções fortes pela frente, tem Suíça e Sérvia, seleções europeias que vão jogar fechadas, vão jogar inclusive marcando bastante. O Brasil não vai ficar desguarnecido pensando no contra-ataque. Então a seleção que classificou-se para a Copa do Mundo nas eliminatórias tem em campo Casemiro e Fred como volantes, tem o Paquetá um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, dividindo essa responsabilidade de armação com o Neymar. Essa deve ser a seleção que começa a Copa do Mundo. Aí, num segundo tempo, deve ser aquela formação com o Vinícius Júnior de titular, junto com o Rafinha, junto com o Neymar e o Richarlison. Eu só faria uma modificação nesse Brasil que entra em campo hoje. Colocaria o Vinícius Júnior no lugar do Rafinha. Hoje não tem nem como comparar. O Rafinha ainda se habituando ao Barcelona, dando os primeiros passos, sendo reserva em algumas partidas, enquanto o Vinícius está comendo a bola. Não interessa se ele joga pelo lado esquerdo ou direito, ele tem que ser titular da seleção brasileira. E o Rafinha agora não mostra por que tem condições de ser titular do Brasil. Pelo que mostrou no passado na seleção, sim, mas hoje eu colocaria o Vini como titular e não o Rafinha.